Olá, boa tarde, boa tarde. Mais um programa Olá. Conexão Filantropia. Conexão Filantropia, que é um programa da Rede Filantropia, né? Um programa que a gente sempre fala que é um programa que conecta pessoas do bem, que fazem o bem e que fazem bem feito. E hoje, uma dessas pessoas que a gente convida é uma pessoa muito do bem, uma pessoa que faz muito bem feito. Meu amigo Rui Mukage. Ele que é angolano, né? E ele desenvolve projetos como presidente na Afro Chamber. A Afro Chamber é uma organização que visa a integração de comércio, de iniciativas, de empreendedorismo entre Brasil e África, né? E países da África. Então, seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado pelo aceite no convite. Eu, do continente africano, eu conheço apenas o seu país natal. Conheço Angola, já tive a oportunidade de ir 2 vezes já para lá. Fiz uma palestra lá, inclusive. E é um país cativante principalmente pelo sorriso que a gente vê no rosto dos angolanos como seu sorriso, né? É um sorriso gostoso, uma galera muito do bem que nos recebe muito bem. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O Brasil, como você vive aqui, né? E conhece bem a geopolítica aqui também, é um país de muita desigualdade. Mas, quando você vai para a África, a maioria dos países tem uma desigualdade ainda maior, né? A Angola, que é um país que eu conheço, tem uma massa da população pobre, abaixo da linha da pobreza, e um pequeno percentual de riquíssimos, né, de pessoas muito ricas. É um disparate muito grande. Não que no Brasil não seja, mas lá parece que é mais a olho nu ali a coisa, pelo menos ali em Luanda, enfim. Você acha que, quer dizer, eu acho que é meio que de senso comum que esse abismo social no mundo inteiro vai até aumentar em função da Covid. Você acha que na África como um todo isso vai acontecer também? Bem, mais uma vez, boa tarde para você, Márcio, obrigado pelo convite, excelente esse programa que vocês têm feito, eu já tenho assistido algumas edições dele. Queria cumprimentar também a Thaís, né, o Danilo, o Ricardo, que ainda não pôde se conectar, mas se poder conectar-se muito bem. Queria também cumprimentar a audiência para esse programa especificamente, né, onde a gente ia participar. Fizemos uma divulgação muito grande, né, desse programa, sobretudo nos países africanos, Angola, né, que é o meu país de origem, né, então eu queria cumprimentar aí o pessoal em Angola, né, representando aí pelo meu pai, Manuel Mukage, né, que também está assistindo, é um grande fã. A gente, quando tem apoio da família, aí a coisa fica mais fácil, né, mas outros países africanos também estão assistindo isso, né, a família, os amigos, e toda a audiência, né, cada pessoa que se conectou para ter esse momento, né, de compartilhamento, né, isso que a filantropia tem feito muito bem. Então, eu fico muito tranquilo, sabendo que estou entre amigos, conheço o Márcio, conheço a Thaís, conheço o Danilo, também são pessoas do bem, né, e eu acho que a gente acaba se atraindo, e é muito legal poder estar aqui. Então, já indo direto ao assunto, Márcio, já que você já começou com uma pergunta, e uma pergunta difícil, eu vou responder, e você, em parte, também já respondeu essa pergunta. Na realidade, as desigualdades, eles existem na sociedade humana como um todo, né? E eu acho que instituições como a filantropia e outras vocacionadas para o atendimento... E a Afro Chamber, né?
e é Afro Chamber, né? E aí depois vamos falar um pouco também sobre a questão da Afro Chamber, mas na realidade o Instituto de Filantropia ele dá esse conhecimento. E eu gosto muito de uma frase que o Nelson Mandela falava, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então eu acho que o que falta um pouco para o nosso povo, e eu não estou falando apenas da educação formal, estou falando também da educação de vida, né, da distribuição de renda, de uma sociedade mais equalitária. Então, é algo que estamos buscando. Mas o que nós podemos aprender, o que nós podemos fazer, qual é o pensamento que nós podemos ter aí no pós-pandemia? Então, acho que é um pouco disso que nós viemos para discutir aqui, entendendo que o continente africano, quando a gente fala de África, eu não posso falar com propriedade de um continente que são 55 países, né, mais de 1,3 bilhão de pessoas, e na realidade as pessoas não têm essa ideia, né? Quando pensa em África, pensa que é um país. Não, a África é um continente, com toda essa multiplicidade, né? E essa questão, sobretudo social, que você colocou, esse cenário, você vai encontrar nos mais diversos países africanos. E Angola não é diferente, que você conhece, e qualquer um dos outros países que você for, e aqui no Brasil também tem isso, eu diria que no próprio Estados Unidos tem isso. Então, é uma realidade, e eu entendo que instituições, né, como o Instituto de Filantropia, e nós, como Afro Chamber também, então nós, desde 1972, nós trabalhamos nas relações entre o Brasil e os países africanos, entendendo que a gente pode transformar vidas através dos negócios, né? Então, houve até muito tempo que muitos angolanos vinham aqui, e até hoje ainda, se não formos aqui no Brasil, na região aí do Brás, por exemplo, onde é uma região de comércio popular, você vai encontrar muitos angolanos, muitas angolanas, sobretudo, né, fazendo compras, né, de roupas, de um modo geral, para levarem e comercializarem. Né? Muitas dessas pessoas, inclusive, são pessoas da nossa família e que conseguiram construir suas casas através desse trading, vamos colocar. Então, essa mudança social, ela é através do comércio, mas também é através do conhecimento, que é isso que nós viemos para desfrutar hoje aqui junto com o Instituto Filantropia. Maravilha, show de bola. A gente vai falar ainda nesse programa, eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre os países, que historicamente não iniciou de forma muito amistosa, mas hoje a gente tem um carinho muito grande ao povo da África, do continente africano como um todo, e sobretudo aos angolanos, que têm uma relação muito direta com o Brasil. Eu queria, antes de passar o microfone aí para um dos meus colegas da bancada, eu queria pedir para que o pessoal que está nos assistindo coloque aí no chat da onde está assistindo, em especial se for de fora do Brasil, né? Porque isso é um orgulho para a gente, né? Saber que tem gente de fora do Brasil assistindo a gente aí, prestigiando o programa e prestigiando você, né, Rui? Então, eu passo a bola aí vamos pro Danilo agora? Danilão, vamos lá. Então, obrigado, Márcio. Bem, boa tarde, Rui, Thaís, a todos que estão nos assistindo aqui. Eu também gosto muito desse programa, né? O Rui falou sobre o Conexão. Eu acho que acabou, agora já faz parte da vida da gente mesmo, essa quinta-feira. Começou como uma ideia de passar, né, por esse momento de pandemia, ter mais interatividade, trazer alguns temas muitas vezes de uma maneira mais leve, né, para esse momento, mas a gente tem visto que tem aprendido muito também com esses temas todos que nós acabamos abordando aqui, e olha que é uma coisa bem variada, né? A gente já falou desde com monge tibetano, passando por, enfim, pessoas com deficiência, gente de televisão, tem muitos temas diferentes, mas sempre com esse viés da filantropia, do terceiro setor, e claro, né, tocando nesse momento da pandemia. Agora, Rui, uma coisa assim, antes, sabe, dessa pergunta do Márcio, assim, que ele já chega com problemas econômicos, sociais, profundos, né?
queria saber primeiro uma coisa mais leve, assim, você angolano, né? Como que você veio parar aqui? Como que foi sua trajetória? O que te trouxe para cá, né? E o que te levou a querer, né, trabalhar numa câmara, né, como a Afrochamber, estreitando essa relação entre Brasil e África? Legal, Danilo. Obrigado pela pergunta e ainda bem que você aliviou um pouco, né? Que o Márcio já chegou chegando, já, né? Mas legal. Mas esse aí é um pouco da história. Eu acho que aqui o programa é justamente para ser uma conversa, né? Estamos aí entre amigos, então é importante saber, né, onde começou, né? Qual a sua história, né? E normalmente os programas onde eu participo são muito técnicos, então a gente vai direto ao tema, faz análise econômica e por aí vai. Mas eu cheguei no Brasil em 1983. Por que a escolha do Brasil? A princípio porque nós temos uma influência muito forte, não sei se o Márcio, quando esteve em Angola, sentiu isso, mas o povo angolano gosta muito de consumir um produto chamado novela brasileira. E aí eu me lembro de vários títulos, então o Brasil ele é muito querido no continente como um todo. E por falarmos português, então isso aí aliviava, né, a questão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu fui, a primeira vez, era a final do Avenida Brasil, o capítulo final. Tava uma loucura como foi no Brasil. É verdade. E né? Para a cidade, né? Se for o último capítulo, para a cidade, né? Show de bola. Na realidade foi isso. E em 1983 foi legal. Então, nós elegemos o Brasil, né? Eu e meu pai, nós estávamos numa situação de guerra e elegemos o Brasil. Meu pai falou, olha, filho, eu gostava de estudar, sempre gostei muito, estudo até hoje. Ele falou, olha, o seu presente de férias vai ser uma viagem ao Brasil. Se você achar que tá legal lá, entendeu? Então vai, fica, estuda, continua estudando lá, e a gente vai segurando as pontas aqui. E eu tive um anjo que me ajudou nessa, e eu gostaria de compartilhar, o nome dela é Beth Marinho. A Beth é uma pessoa querida que me recebeu como filho, né? Naquela época eu tinha uns 12 para 12 anos, e ela me recebeu sem me conhecer, então eu sempre acreditei muito no potencial das pessoas, né? E, de alguma forma, eu fui bem recebido, fui bem acolhido, e foi muito engraçado, porque naquela época nós não tínhamos internet, né? Como hoje, você faz uma busca, vou viajar para tal país, você rapidamente, você consegue até ver o hotel, em que rua que está. Naquele tempo não tinha nada disso, então, para nós, a referência de Brasil era o quê? Samba, futebol, praia, mas eu não reparei muito no meu destino final. Meu destino final era um tal do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Então, você imagina, né? Foi mais ou menos em 24 de junho, não me esqueço dessa data, né? Foi meio traumatizante. Então, eu pensei, poxa, vou para o Brasil, legal. Aí eu comprei uma camisa daquelas floridas, né? Para Rio de Janeiro, calçãozinho para ir para a praia, né? No Rio de Janeiro e tal, Brasil. Quando eu chego lá no Rio Grande do Sul, estava fazendo tipo menos 3 graus na Serra Gaúcha. Então, foi essa recepção que eu tive, né, de Brasil, e a eleição foi justamente por causa da questão da língua. E pronto, nós temos... E aí, a relação com a Afrochamber, eu trabalhei algum tempo no comércio de vendas e de produtos também, e aí eu fiz a universidade na área de comércio exterior e comecei, então, buscando qual é a instituição que teria a ver com os nossos países africanos, e encontrei a Afrochamber, né? Então, comecei a trabalhar, né, como um funcionário na instituição, e fui à diretoria, e há 5 anos cheguei à presidência da instituição, pela primeira vez, sendo um presidente africano. Então, eu sinto uma responsabilidade grande de poder representar, de poder fazer um trabalho bem feito. Legal, Rui. Muito bacana essa história. Quer dizer que você foi para o Rio Grande do Sul de roupa de praia, então? Você vê. Você vê. Complica, né? Pois é. Não, o Brasil também é um país enorme, né? E aí a gente tem todos os tipos de clima por aqui. A gente tem, o pessoal respondeu aqui, vocês viram de onde eles são? Tem um angolano que mora no Rio, tem o pessoal de Moçambique, Conceição da Barra, São Paulo, Igrejinha, Anápolis, Salvador. Nossa, tá bem variado aqui, nosso público. Muito bom.
Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente aqui no Brasil, eu não tive oportunidade ainda de conhecer a África como eu gostaria, só muito de passagem, assim, numa escala. Mas, assim, a gente sabe que os trabalhos sociais realizados, né, no continente como um todo são de extrema importância, né, para a população, para o país, enfim, para os países onde eles estão presentes, né. Eu queria que você sabe comentar um pouquinho sobre esses projetos, assim, qual que é a importância do setor social mesmo para o desenvolvimento do continente como um todo, né? Porque aqui a gente acredita muito no trabalho dos setores em conjunto para o desenvolvimento da sociedade, né? Primeiro, segundo e terceiro, trabalhando juntos para um desenvolvimento sustentável da sociedade. Claro que a gente está caminhando nesse sentido ainda. Você consegue comentar um pouquinho sobre essa relação também dos setores e do terceiro setor, especificamente lá na África? Perfeito, né? Então, né, o Márcio bem colocou, e até tivemos algumas conversas, né, preliminares aí da segunda vez que ele esteve em Angola, né, de a gente até criar algum tipo de programa, né, que colocasse as pessoas a par, né, dessas iniciativas do terceiro setor. O terceiro setor, na realidade, em muitos dos países africanos, é algo ligado à questão do governo, né? Então, o governo dá um suporte social. Não existem tantas entidades como existem aqui, e como o Instituto Filantropia tem feito isso, inclusive, na formação. Então, eu já diria, a princípio, que existem muitas oportunidades de atuação do Instituto junto à formação desse tipo de instituição que cuida do social, porque os problemas sociais são profundos. Entretanto, a gente não pode só pensar em dar o peixe, temos também que ensinar a pescar. Então, eu acho que as ações sociais para os países africanos, eles deveriam estar mais direcionados a essa questão da formação, né? Porque nós precisamos de mais quadros, né? Como a gente fala, principalmente em Angola, né? Pessoas realmente, porque nós temos uma indústria petrolífera grande nos países africanos, mas a maior parte dos técnicos são estrangeiros, não é gente de lá. Então, quer dizer, existe uma possibilidade grande de atuação. A atuação hoje é feita, mas de forma muito pontual. E aí, como hoje é dia de experiências, né, eu gostaria de, antes até vou abrir um parênteses aqui, cumprimentar o meu amigo Isidro Saneni, que é uma figuraça, artista plástico angolano. O Isidro, ele inclusive pintou uns portais lá na Afro Chamber, né, os portais para que quando você entra lá no nosso escritório, você se sinta mesmo em África. Então, um abraço para o Isidro. Mas eu vou falar então aqui da experiência, né, e hoje é um dia de nós compartilharmos essas experiências. Então, eu trouxe 10 experiências aqui, gente. Estão todas aqui na minha frente, mas eu acho que não vamos conseguir compartilhar tudo, né? Mas uma que eu achei muito interessante referente a isso, Thaís, um país chamado... A gente faz 2 horas de programa. Se precisar mudar, são 55 países, né? Vamos fazer que hoje, fazer de conta que hoje é Angola, depois a gente faz os outros, né? Mas no Camerun, por exemplo, Thaís, a Turquia começou trabalhando com ações sociais, antes de começar um processo de negócios. Então a gente pergunta, poxa, mas o que tem a ver a ação social com o negócio? Tem tudo a ver, entendeu? Porque as pessoas precisam saber, digamos, o seu papel na sociedade, precisam ser valorizados como participantes daquela sociedade, e as empresas, elas têm a função de serem sociais, entendeu? Então, todo o lucro que uma empresa obtém não é para gastar de outra forma, mas sim para um tipo de reinvestimento. Então, no Camerun, a experiência da Turquia é muito interessante, porque eles começaram dando cestas básicas para o povo. E em 2014, eu estive no Camerun, por exemplo, eles têm até um voo direto, né, da Turquia para o Camerun, enquanto o Brasil, hoje, começou a ensaiar um voo do Brasil para a África do Sul, e os outros destinos africanos estão descobertos. Então, eu entendo que o social é o início de uma conscientização, né, de que aquela empresa, de fato, tem interesse em desenvolver projetos naquele país. Então, os países africanos estão muito abertos para o social. O trabalho lá é muito incipiente, mas tem muita coisa que pode ser feita, e nós contamos com a expertise do Filantropia Internacional, aí já estou lançando aqui um branding, né, para que ajude os países africanos também nesse processo. Se não for o Filantropia Internacional, vai ser pelo menos o Filantropia Brasil-África. Opa, ótimo.
A gente tem bastante contatos, né, de pessoas de Angola que procuram a gente em busca de conteúdo mesmo, muito interessados, é super constante essa procura, a gente tem Angola mesmo. E Moçambique. Moçambique também e Moçambique. Várias aulas, inclusive, tem pessoas, né, de Angola, tem bastante gente que manda e-mail fazendo perguntas, sim. Muito interessante. A gente recebeu um pessoal de Cabo Verde o ano passado, num evento presencial nosso de uma semana, também foi muito legal a troca, né, porque eles puderam ficar uma semana com várias organizações daqui, e foi uma troca rica para ambos, né, para os brasileiros também, foi muito legal. Eu falo sempre que é importante nessa interação, né? Eu acho que é um ganha-ganha, um ganha-ganha social, né? De a gente conhecer o outro, né? Então, eu acho que é assim, eu entendo que essa abertura existe, mas a gente precisa fazer mais, né? Não, sem dúvida, e como você disse, é um ganha-ganha, e a gente acaba sendo ambos um grande laboratório para o outro, né? Diversas pessoas que querem entrar no terceiro setor, curiosamente querem fazer alguma coisa em África, né? Eu quero passar 2 meses numa comunidade lá, seja de refugiados, seja enfim, não importa qual que é o tema, mas muitos querem entrar lá no Médicos Sem Fronteiras, alguma coisa, mas para atuar em algum país da África. Isso diversas pessoas, ao longo desses 18 anos de existência da Rede Filantropia, diversas vezes já fui procurado perguntando como é que eu posso fazer para atuar voluntariamente em alguma organização na África. E aí eu acho que é um momento que a gente tem que realmente se juntar e fazer essa filantropia Brasil-África, porque isso tem muita coisa para a gente se ajudar. E justamente para engatar, né, essa questão de se ajudar, eu acho que hoje em dia a empatia que existe entre o brasileiro e o africano, seja qual país for, né, em especial esses que têm uma relação maior com o Brasil, né, África do Sul, Moçambique, Angola, Cabo Verde, enfim, essa empatia que a gente tem é uma mudança radical de paradigma, né? Afinal de contas, o brasileiro, o nativo, né? Os colonizadores do Brasil eram carrascos, verdadeiros carrascos para o africano. E isso a gente tenta, né, superar isso, essa história ruim, justamente com esse tipo de conexão que a gente faz, né? Eu acho que a conexão que Brasil e África têm em diversas coisas, né? Na cultura, nos costumes. Um pouco antes de começar aqui o programa, eu estava até elogiando o paletó do Rui. Abre a tela aí para mostrar, gente. É um paletó. Não, coloca ele maior na tela. É um paletó bonito, mas é estiloso, né? E esse estilo todo, a África traz muita coisa boa para a gente na cultura, nos costumes, nas cores, né? O africano gosta muito de cor, né? Olha o logo da AfroChamber. Então, tá aqui o nosso novo logo, né? E na realidade esse logo, né, o logo da AfroChamber, ele resume um pouco dessa história da união, né? Da união na diversidade, né? Nós temos aí, ele é um triângulo, né? E esse triângulo representa as pirâmides mais para o norte da África, né? E no meio, não sei se vocês percebem, mas tem como se fosse uma árvorezinha, é um baobá, né, que é uma árvore que significa vida para nós, africanos, e ocorre muito forte na África subsaariana. Então, isso que você estava falando, Márcio, é muito interessante. Eu acho que também depende de como a gente quer ver o mundo e como a gente quer ser visto no mundo. O que você quer ver? Né? Então, eu vejo sempre o lado positivo. Naturalmente, o lado negativo ele vai existir, mas o lado positivo ele tem que ser potencializado. E quando você vê isso é que ocorre. Eu já citei, por exemplo, sobre
a minha tia Beth, né, a minha mãe brasileira, mas por outro lado também, olha aí o logo, né, resume um pouco disso aí. Pelo lado brasileiro, também eu fui muito bem recebido lá no Rio Grande do Sul pelas minhas professoras viraram minhas mães, você imagina, eu devia ter uns 12 anos de idade quando cheguei aqui. Eu até queria mandar um abraço para a professora Ana Scheffer, né, de origem alemã, né, que, entre outras, né, que me receberam. Então, eu entendo que problemas existem, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né, como é a proposta aqui da nossa conversa, mas que as pessoas fazem diferença nisso. As pessoas que realmente resolvem, que querem mudar essas realidades. E isso está sendo mudado, Márcio. Por incrível que pareça, não é mais o que era no passado, né? E aí eu queria partilhar com vocês uma segunda experiência, né? Então já pode checar aí, número 2, a experiência número 2, sobre a África do Sul, né? E África do Sul, quando a gente fala África do Sul, a gente pensa logo no sistema de apartheid, né? Separação, né? Brancos de um lado, negros do outro. E, na realidade, o meu primeiro passaporte, quando eu vim nos anos 80 aqui para o Brasil, ele era escrito assim, tinha uma estampa, né? Válido em todos os países do mundo, exceto África do Sul. Olha que coisa impressionante, eu tenho até hoje esse passaporte, né? Então, os sul-africanos eram nossos inimigos, mas quem criou essa inimizade? Foi o Rui? Foi o pai do Rui? Não. São as pessoas que criam essas inimizades, governos e por aí vai. E existia essa inimizade. Imagina que em algum tempo depois, né, do advento de Mandela, por isso que eu sou um fã número 1 do Mandela, a presidência até da África do Sul, até um pouco antes disso, Angola abriu suas fronteiras para que sul-africanos pudessem, né, esses que estavam fugindo da perseguição e tal, pudessem estar. E hoje, nos anos 90, no final dos 90 para os anos 2000, eu estava pousando de avião em Johannesburgo, na África do Sul. Naturalmente, eu já tinha trocado o passaporte, tá, gente? Como eu viajo muito, eu troco muito de passaporte. Já estou no 4º passaporte de Angola. Então, já estava no 2º passaporte e já não tinha mais a estampa. Mas, para mim, foi surreal, sabe? Descer num país que até então eu considerava como inimigo e poder ver ali pessoas com as quais posso partilhar. E hoje eu tenho uma relação aqui muito estreita com o consulado da África do Sul, que tem aqui em São Paulo, né? Até queria aproveitar e mandar um abraço aí para o cônsul Mogali e o cônsul Rudzani, a Márcia, a Vânia, e nós tivemos lá também o Mark, né, que em inglês trabalha no consulado da África do Sul, e mora no Brasil. Então, essa globalização nos permitiu olhar um pouco mais o outro, né? E hoje a África do Sul é algo que eu tenho com muito carinho, né? Tive o privilégio, o ano passado, de estar num evento convidado pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, num evento. Então, eu dei a mão para aquela pessoa que, no passado, né, poderia ser considerado como um inimigo. Então, eu acho que o mundo muda e quem promove essa mudança são pessoas, entendeu? Então, o filantropia também é esse espaço, né, essa rede que conecta e que mostra que a gente pode mudar o mundo, sim. Que legal. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguma coisa de legislação de África? Porque a última vez que eu fui para Angola, eu tive numa reunião no governo com o pessoal do governo, e eu percebi que a legislação do terceiro setor de lá era bem parecida com... Na verdade, não existe uma legislação de terceiro setor, mas alguma coisa que orienta a questão de fundações, associações, é muito parecida com a do Brasil. Você tem alguma coisa? Então, alguma coisa para perguntar? Eu até pelo fato, né, das palestras, das aulas do Filantropia, a gente tem muito contato com organizações de lá, né, e que acabam mandando o estatuto em anexo, enfim, para a gente dar uma olhada, e é muito parecido mesmo. Aliás, se a gente pega os estatutos de organizações como em Portugal, Espanha, em Angola, enfim, tem várias legislações que são bem similares. Aqui na América do Sul também, Chile é muito parecido,
parecido, Argentina nem tanto, enfim, tem vários que são parecidos, e lá especialmente muito parecido. Inclusive, a forma de conversar, assim, na hora das perguntas, as perguntas têm muito sentido, fazem muito sentido quando fazem de lá para cá, né? Então, eu acho bem interessante. E, inclusive, nessa linha, né, eu vi que o Rui comentou sobre as empresas em si, que também realizam impacto social, né? A gente não pode pensar hoje, principalmente no pós-pandemia, aí, no novo normal, enfim, como queiram chamar, em empresas que não tenham empatia, né, com seus públicos, com seus clientes, e que imaginem que vão se manter no mercado se não cuidarem da sustentabilidade do seu entorno, né? Então, isso, há até quem já diga que não vai existir mais negócio social, né, e sim só negócio, né, porque se o negócio não for social também, ele vai ter muitos problemas até de mercado. E aí, nesse sentido, e já provocando de novo o Rui com Filantropia Brasil-África, né, quando a gente, né, vê o que o Afro Chamber faz, enfim, leva produtos de empresas daqui para esses produtos serem promovidos, contribuírem com a África e também vice-versa, né, talvez fosse a hora de começar a pensar aí num viezinho de negócio de impacto social também, né, porque tem tanta tecnologia brasileira aplicável em comunidades, em questões ambientais, em saúde, tem muita coisa de saúde legal também, que eu acho que poderia ser aí um sucesso também dentro das relações do Afro Chamber, a gente ter uma comissãozinha de negócio de impacto social e geração de renda própria de organizações da sociedade civil também, que no Brasil isso tem ficado muito bem desenvolvido. Mas depois, como eles todos aqui brincam, né, que a gente não faz pergunta, a gente dá palestra, né, para perguntar, e imagino que já estão falando isso aí no WhatsApp para mim, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco atual, né? Isso que eu fiz foi só uma reflexão mesmo. Claro que com alguma intenção, né, Rui? Subliminar, né? Subliminar. Subliminar. Mas para você contar um pouquinho, só na prática, o que o Afro Chamber faz, né, que o tempo passa super rápido e eu queria, né, assim, que o pessoal conhecesse um pouco melhor o que vocês fazem, e também como a pandemia está afetando o trabalho do Afro Chamber, está afetando a África como um todo também. É claro que não dá para explicar tudo isso, mas, assim, algumas particularidades que você tem visto que têm afetado o trabalho da organização. Legal. Então, na realidade, Danilo, você colocou aí, fez uma provocação e eu lanço isso aqui como um desafio, né, para vocês que são da Conexão Filantropia e também do Instituto, para que a gente trabalhe, né, essa plataforma de uma forma proativa, né, para ofertar esses serviços que a filantropia hoje faz, porque eu fui catapultado também por esse processo, né? Eu me lembro que uma vez estava andando na Avenida Paulista, recebi, eu acho que foi um folheto, alguma coisa. O fato é que eu fui até lá o Instituto Filantropia, assisti uma palestra e aquilo era um ciclo que ia acontecer, e no meio tempo, assim, dei uma palavrinha com o Márcio, e foi muito legal, foi excelente. O tempo que eu fiquei ali escutando o Márcio, né, professor, né, mestre Márcio aí, foi muito bom, foi muito legal. Então, são às vezes momentos que você propicia e que são muito interessantes. Sobre o nosso trabalho da Afro Chamber, de uma forma bem resumida, é uma câmara de comércio. Esse modelo não existe muito no Brasil, institucionalizado, muito forte, muito sendo trabalhado. Por quê? Porque nos países africanos como um todo, são instituições ligadas ao próprio governo. E nós temos como correspondente essas organizações em todos os países africanos. Mas aqui é uma instituição, né, de civil, mais pronto, de direito privado, né, mas que atende publicamente. Ou seja, nós ajudamos as empresas, desde 1972, a promover, né, as suas exportações, os links também, mas, infelizmente, digamos, o movimento tem ocorrido mais do Brasil para os países africanos. Uhum. A balança comercial tem sido deficitária, e tem, inclusive, aqui
na nossa audiência, e é um privilégio para mim, né, ter o professor Kamata, que é um amigo, economista, e ele entende muito bem dessa questão de números. Então, ele dá esse cenário, né, de econômico e o que pode ser melhorado, né? Então, a África hoje compra muito, mas nós queremos que um dia a África comece a produzir para a África consumir. E aí melhora a condição das pessoas. Então, o trabalho da Câmara vai até esse ponto. Hoje temos sido demandados muito aqui por questões, relacionadas à agricultura, por exemplo. E a agricultura é necessária, entendeu? É o único setor aqui no Brasil que hoje está segurando mesmo as pontas da economia brasileira. E os países africanos querem replicar, porque 1/3 das terras agricultáveis do planeta ainda estão lá no continente. Mas a agricultura que nós queremos promover lá não é mais aquela agricultura com um impacto ambiental muito forte. Queremos que esse impacto seja diminuído, porque, por outro lado, nós temos a maior biodiversidade também do planeta. Entendeu? Então, uma agricultura que a gente pratique e que vai atacar essa biodiversidade, acabamos com o planeta. Talvez questões como essa do vírus que nós estamos vendo aí, da pandemia, são esses desequilíbrios que foram causados pela ação do homem. Essa é uma questão. Então, eu gostaria de falar que esse é o trabalho da Câmara, diminuir esses impactos, aumentar essa colaboração do Brasil e, ajudando as empresas a fazer negócios, nós gostamos também de mostrar o cenário. O que é África? Como é que você faz para fazer negócios em África? Então, existe toda uma consultoria, né, nesse sentido, de pessoas que são técnicas, né, e que atuam nesse setor. E até numa dessas parcerias, só para os senhores terem ideia, nós lançamos um livro, por exemplo, Como Exportar os Países de Língua Portuguesa. Foi com a professora Zilda Mendes, do Mackenzie. E nós temos um envolvimento muito grande também da academia, dos universitários, porque nós entendemos que esses jovens, hoje em dia, estão cada vez mais conectados e a gente precisa criar esse ambiente de interação. E um livro focado em negócios também, foi um livro profissional que nós fizemos, por exemplo, com a Glorinha Calil, vocês já devem ter ouvido falar, né, da companhia, é um livro que foi lançado pela editora Companhia de Letras, falando um pouco sobre como se comportar em África. Né, como você, porque a primeira impressão é que vai gerar os negócios. Então, às vezes, a forma com que nos comportamos no Brasil, né, a gente gosta muito de abraço, e não sei o que, tem alguns países que são... Né, então, por isso que eu falei, a África é muito diversa e é importante entender. Então, por isso a Afrochamba, desde 72, trabalha na orientação, né, desses empresários, e também, eu acho que a questão cultural é muito importante, nós também trabalhamos esse viés, e esse é o nosso cenário, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. É muita diversidade mesmo, né? É uma cultura riquíssima, que também a gente herdou muito aqui, né, no Brasil, então acho que a gente tem muito a ver, é uma coisa... a gente tem que valorizar mesmo, porque é uma cultura que a gente tem muito a aprender, né? Ó, o Valdemar aqui colocou que o Brasil exportou para a África em 2019 7,5 bilhões de dólares. Se 1% desse valor fosse direcionado às causas sociais, teríamos 75 milhões de dólares disponíveis ao ano. Que realmente, né, é uma boa reflexão para a gente fazer. Se você quiser comentar isso, Rui, também o Danilo tinha perguntado, era uma coisa que eu queria saber também, sobre, se você sabe nos dizer como que está o cenário da Covid, eu sei que é muito grande, né, o continente, mas aqui no Brasil a gente está muito mal, né, os números aqui estão péssimos, enfim, e lá você sabe nos dizer, assim, como que está sendo esse controle, legal, como que está essa realidade lá? Para o pessoal fazer perguntas, tá? No chat aí, tanto do Facebook quanto do YouTube, pode fazer perguntas para o Rui responder. Tudo sobre África ele sabe. Ele responde tudo sorrindo, assim, dá vontade de fazer cada vez mais perguntas. Né? Não, mas quando a gente não sabe também, a gente fala que não sabe, né? Porque a gente não pode, né, abrir aqui e falar de coisas que a gente não sabe. Mas eu vou até, deixar essa pergunta da Thaís um pouco mais direcionada, então vou comentar de 2 países.
né? Um país é a África do Sul, é onde tem o maior número de casos, né? A última notícia que eu tive estava aí na casa dos milhares, acho que 2.000 casos, 3.000 casos, é onde tem mais. Mas por que também tem esse número de casos? Não sei como é que tem sido feito a questão dos testes. Então, se você não tem teste, você não tem casos, e aí é uma matemática até que alguns órgãos aqui têm mudado a fórmula para diminuir o impacto disso. E o segundo país que eu queria falar é Angola, que é o meu país. Eu tenho essa preocupação que eu tenho a minha família, meus pais, né? E aí aproveito agora para mandar um beijo para minha irmã, Lúcia Mukage, que é a minha Xerox, é a minha versão feminina, né? E a Lúcia, ela tem me informado sempre sobre os casos lá, e eles estão preocupados porque eu acho que estão com 200 casos lá, né? Então, quer dizer, compare isso com a realidade brasileira, mas uma vez eu vou falar, eu não sei como está sendo feita a questão dos testes para esse número, mas são números muito pequenos, mas existe um alarde muito grande e existe um controle muito grande. Então são países, né, Angola, por exemplo, viveu durante muito tempo, mesmo a África do Sul, com sistemas de bloqueios, onde o governo determina, quando o governo fala, você não vai sair de casa, você não sai de casa. Então, quer dizer, ficou muito mais fácil de ser gestionado essa questão. Então, são poucos casos, mas, mais uma vez, a minha visão é que essa doença, ela veio para que nós convivêssemos, nós vamos ter que conviver com isso durante um bom tempo, até que se ache vacina e que entre no ciclo, sei lá, de vacinação, como as outras doenças entraram. Isso vai ter os impactos que nós estamos vendo aqui, vão acontecer nos países africanos também, né? A questão do desemprego, a questão sociais, né? Impacto social muito grande, a falta de alimento, então vamos precisar de fato disso, e a gente fica um pouco triste, né? Sobretudo com a África do Sul, né? Onde esse número é maior, mas também o presidente tem trabalhado muito forte, e nós contamos muito com a parceria do Brasil, né? Tem um órgão, uma instituição que chama-se BRICS, que foi criado, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né? E China também está nesse bloco, e essa instituição hoje tem um banco, né, de fomento. Esse banco, inclusive, hoje tem um brasileiro como sendo o presidente desse banco, e nós entendemos que ações poderão advir disso. Mas por que de repente, não temos mais ações, né? Como o professor Kamata colocou aí alguns números, né? Ele é muito fera nos números. Se fosse 1% só do fluxo comercial, já daria para investir muito no social. Porque não temos projetos. Não temos projetos que sejam escritos de forma ordenada. E aí eu volto até a questão que foi colocada anterior, do Márcio para o Danilo, sobre as legislações. Por que as legislações de Angola são muito parecidas, ou é muito parecida com a legislação brasileira? Porque fomos colonizados pelos portugueses, entendeu? Então, praticamente, o pessoal está usando a mesma legislação, né, para usar, e na realidade são legislações que já passou, né, já deu, né? Então, na realidade, um conselho, né, para a juventude, né, os novos que estão chegando aí no mercado, que estão estudando e tal, é começarem a repensar um pouco nisso. Como podemos fazer melhor? O que podemos fazer diferente? E eu acho que a pandemia também trouxe um pouco desse isolamento e dessa possibilidade de reflexão em a gente se superar de alguma forma, entendeu? Então, é isso que eu penso a respeito. Uhum. Essa questão da cultura, né, que você falou aí, eu já tinha pensado também, assim, né, que tem populações que ficam mais fácil em casa do que outras, né? Aqui no Brasil, por exemplo, isso complicou, né? Assim, a gente não tem um histórico desse tipo de regime mais fechado assim. Então, eu já tinha pensado nisso sobre a China, né? E agora que você mencionou, de fato, o controle não rolou, né? Não saiu do controle total. Mas o Danilo também tinha comentado ali, eu estou entrando na vez do Márcio aqui, mas tudo bem, né, Márcio? Já tranquilo. Sobre se vocês, na Afrochamber, né, já que vocês lidam com essas negociações comerciais, se vocês sentiram economicamente esse impacto, né? Porque tudo parou por um tempo e agora todo mundo se adaptando, vocês sentiram isso?
Sem dúvida, isso aí é visível, né, no nível de exportações, na quantidade, né, do fluxo de investimentos e negócios que estão sendo fechados. Na realidade, o que não parou são os alimentos, né, que vão cada vez ser mais demandados. Então, a exportação de alimentos, algumas máquinas e alguns equipamentos, isso tem acontecido, mas a queda ela é visível. E a gente sabe que a contribuição do Brasil não é só na parte de produtos, né, na parte de serviços também. Em Angola, por exemplo, eu já vi consultorias brasileiras dentro do Banco Nacional de Angola dando consultoria para nós. Então, estamos abertos, né, eu diria que a África está aberta para o Brasil em todos os setores. E eu acho que cabe ao Brasil aproveitar, né, essa oportunidade e poder compartilhar com os irmãos africanos todo o conhecimento, né, porque a gente fala que conhecimento ele não tem efeito se ele não é compartilhado, né? Então, dentro da Afro Chamber, o nosso mote é sempre isso, compartilhar conhecimento, né? Mas os efeitos da pandemia estão sendo sentidos, eu acho que serão mais sentidos ainda, mas, como eu falo, é uma época de reflexão e de vermos o que a gente pode fazer de novo. Não, eu acho que o que a gente tem dito quase que em todos os programas do Conexão Filantropia, a gente tem dito isso, né? Essa pandemia ela veio para nos ensinar muita coisa, né? E isso que a gente vai fazer de novo faz parte todo de uma aceitação, pode ser forçosamente ou por livre espontânea vontade da pessoa. Eu acho que a gente pode tirar muitos aprendizados desse novo normal, dessa nova situação, e com toda certeza a Afro Chamber não deve ter sido diferente, não só para a Afro Chamber, mas para quem faz negócio com a África, e os africanos que fazem negócio com o Brasil, que mudou completamente, né? O relacionamento é diferente, agora muito mais digital, a logística está toda comprometida, então a gente teve que se reinventar nesse ponto, e muitas vezes até novas frentes de negócios, né? Se hoje a gente não consegue vender determinado produto, vamos ver qual que vende. Então, essa criatividade que gerou por conta da pandemia é algo extremamente benéfico, né? E você tem algum caso assim para contar para a gente de alguma empresa ou algum governo, algum relacionamento Brasil-África aí que tenha se reinventado nesse novo normal? Eu acho que as experiências são muitas, né? Eu tenho nosso diretor de relações internacionais aqui na Câmara, chama-se Fernando Jacinto, é uma figuraça, ele conhece, acho, mais de 40 países em África. Eu brinco com ele, falo que ele conhece mais a África do que eu, que sou africano. É uma coisa impressionante. E o Fernando, ele conta a história de uma pessoa, então estou me apropriando aqui, por isso que eu fiz a citação dele antes, entendeu? Para não ter depois falar que está se apropriando, né? Mas o Fernando, ele tem uma história que eu achei muito interessante, né? Nós tivemos um evento de negócios com a Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações aqui do Brasil, e ele contou de um rapaz que ele estava na feira em Luanda, né, tem uma feira chamada Filda, e nessa feira veio um rapaz vendendo carimbo para ele. Não, na realidade ele ofertou uma senha falando assim, olha, você ganhou um carimbo. E o Fernando falou, olha, eu não preciso de carimbo, eu tô tranquilo e tal, né? Porque carimbo é uma coisa tão simples. Aí, no dia seguinte, o cara apareceu. Poxa, mas você ganhou um carimbo, vai lá retirar no nosso stand. Ele falou, olha, muito obrigado, eu não preciso de carimbo. E aí, no terceiro dia, apareceu não só o rapaz que estava fazendo a divulgação do carimbo, mas também o dono da empresa de carimbo. E adivinha de onde é que era o dono da empresa de carimbo? Brasileiro.
né? Era um brasileiro que estava vendendo carimbos em Angola. Quer dizer, uma coisa totalmente assim, Olha só que loucura. né, fora, né? Porque ele sentiu porque quando ele procurou emergencialmente um carimbo em Angola, em Luanda, ali na cidade, ele não encontrou muitos. E ele começou a investir nesse negócio e estava lá presente numa feira de negócios. Então, eu entendo que essa capacidade de reinvenção é própria do ser humano. Né? E nós entendemos que depois dessa pandemia, eu acho que durante até esse processo, já tem muita gente trabalhando para que isso seja superado. Então, eu tenho certeza que dentro, em breve, nós teremos superado essa crise e, quem sabe, virão outras crises, né? Maiores ou menores, mas isso aí faz parte do viver, né? De estar vivo. Então, Rui, aí nessa conta, de novo, aí de fim de crise, pensando no futuro, o que vocês pensam? O que vocês têm planejado aí para o próximo ano? Alguma coisa diferente na atuação da Afrochamber? Quais são os próximos passos que vocês acham que vão seguir nesse novo normal, aí, nessa nova realidade? Você tem algo diferente, algo especial? Ou é continuar na mesma mesmo e esperando a economia ir melhorando e trabalhando muito, claro? Olha, já temos até feito alguma coisa, Danilo, e é impressionante como muda um pouco a visão da gente em uma crise como essa que está acontecendo, né? Uhum. Nós fizemos um planejamento estratégico no início do ano, então todo mundo fez os planejamentos, já com todas as datas. Coitado de todo mundo. Exatamente. Não, eu falo assim, porque algum tipo de planejamento as pessoas fazem, e normalmente é de médio e longo prazo, pelo menos 6 meses a 1 ano, né? Então, já estava tudo certinho. Agora, a pergunta é, quanto daquele planejamento foi executado? Né? Porque foi inesperado uma situação como essa. Então, a gente mudou um pouco a visão. Na realidade, nós continuamos fazendo os planos, nós continuamos pensando em como a gente pode melhorar, nós entendemos que existe um gap aí que precisa ser, e precisam ações serem feitas. Então, nós temos evoluído bastante também para o mundo virtual, e é incrível que o alcance que a gente tem aqui é muito maior do que o alcance que a gente tem, digamos, nas reuniões presenciais, que eram até então o foco, né? Nas feiras presenciais. Então, vai ter, de fato, uma grande migração para o virtual, acho que num primeiro momento, nos próximos 2 anos. Então, é nisso que nós temos apostado. Então, temos feito reuniões, temos feito webinars, temos feito tudo isso, né, que Conexão Filantropia também tem feito, mas nós entendemos que nada disso substitui o tete-a-tete. O africano, quando ele vai fazer negócios, ele gosta de falar contigo, gosta de apertar a sua mão. Então, isso não pode ser, isso não tem como trocar isso, né? Então, nós entendemos que mesmo nesse novo normal, nós temos feito aqui o nosso planejamento de maior presença no mundo digital, mas entender que lá na frente vamos voltar para o nosso mundo real, digamos assim. É o que eu falo das 2 galinhas, né? A gente tinha uma galinha de ovos de ouro lá atrás, e ela simplesmente parou de botar os ovos, e agora a gente teve que criar uma nova galinha que bote outro tipo de ovo. Mas quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter 2 galinhas, as 2 vão funcionar. Então, a gente só tem a crescer com isso, inclusive na questão da comunicação. A gente aumenta nosso poder de comunicação agora de forma online, volta para um novo normal, mas com características do antigo normal, que é o físico, é o presencial, que eu estou total de acordo contigo. Acho que a gente é muito melhor um evento onde você possa sentir o cheiro do cafezinho, conversar com alguém, né? E a gente vai ter toda a bagagem do online, né, para poder fazer novos negócios, não importando mais a questão física, a questão geográfica,
não vai ser mais um limite para a gente, né? Então... Mas só complementando nisso, Márcio, acho que você resumiu bem, quer dizer, a importância do contato humano, acho que dificilmente, né, isso vai perder, eu acho que nem deve perder, mas eu acho que a gente utilizava muito tempo, não vou dizer nem perdia, né, com transporte, né, com transporte desnecessário, né, então tinha custo envolvido com isso, e a gente que viaja muito, né, a gente sabe o tempo que você fica dentro de um avião, uma coisa desconfortável, às vezes até improdutiva, e eu acho que isso as pessoas estão se aperfeiçoando bastante, né? É verdade, entender que em África nós temos hoje também, né, disponível isso, né, mas parece que o Ricardo entrou aí, o Babu, né, e isso quer dizer alguma coisa meio estranha. Pelos outros que eu escutei aqui, ele está querendo já... Eu sou o extraterrestre. Não, mas ele vai participar da entrevista também. Eu estava querendo lembrar aqui que você me mandou 2 fotos aqui, achei sobre uma questão de diferença. Você gostaria de comentar verdade. Sobre isso? Legal. Então, eu peço, então, por gentileza, que você coloque uma primeira foto. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês esse local aí que chama-se Kateco-Kangola. Kateco-Kangola, depois vocês fazem a busca aí no Google, né? Hoje é possível fazer isso, mas Kateco-Kangola é o lugar onde eu nasci, né? Isso aí é lá na savana africana. E o pessoal que mora aí no Kateco-Kangola, gente, por incrível que pareça, hoje está conectado no WhatsApp. Então, quer dizer, as tecnologias estão aí, estão disponíveis e vão facilitar. Aí eu pediria para o Babu colocar a segunda foto. E quando a gente pensa em África, pensa naquela primeira foto. E essa é a segunda foto. Todas essas fotos são de minha autoria, tá, gente? Para não evitar aí os direitos autorais, né? Mas essa foto já é de Luanda, né? Luanda é a cidade capital de Angola, e Luanda hoje está com aproximadamente 10 milhões de pessoas. Tem países na África que não tem essa quantidade de pessoas. E, se vocês puderem observar na foto aqui, a quantidade de veículos em Luanda é uma coisa absurda. Você gasta 2, 3 horas, no mínimo, em média, no trânsito. Há relatos de pessoas que gastam até 4 horas no trânsito só para poderem se movimentar. Então, essa é a realidade que nós criamos. Obrigado, Babu, aí pelas fotos, mas essa é a realidade que nós criamos, e nós temos que entender que, através dessas ferramentas hoje, né, tecnológicas, a gente vai conseguir diminuir essa questão dos movimentos, a gente vai ser um pouco mais produtivo e a gente vai conseguir conectar mais, né? E esse eu acho que é o objetivo do Conexão, e esse, em termos de negócio, é o objetivo que nós temos lá dentro da Câmara de Comércio também. E também eu acho que essa questão de você estar conectado, mas muitas vezes não estar presente juntos, né, muda um pouco essa forma que a gente mensura, né, nossa eficiência, a produtividade de equipes. Eu acho que isso também é outro elemento bem positivo, que a gente não tem que ficar vendo se a pessoa entrou, está lá sentada, né, muitas vezes está lá sentada, mas não está produzindo, né, a gente começa a entender melhor como fazer uma gestão por conteúdos, por resultados, claro que sempre, né, pensando em fazer tudo de uma maneira compartilhada, mas eu acho que é um benefício muito grande também que a gente está tendo agora. Olha só que bacana Desculpa, Rui, pode falar. Não, tranquilo. Não, eu só concordo com o Danilo. O professor Valdemar fez uma outra colocação importante aqui, ó, sobre que o Babu colocou na tela agora, né? Essa retração em 2020 aponta para oportunidades gigantescas com o continente africano em 2021, inclusive questões sociais, né? Que sempre tem que estar conectados, de fato, a esse... É isso, né, que a gente até estava comentando, com certeza, né? Aliás, né, não tem como dissociar, né? É verdade. Não, e pronto, nós estamos aí, então está lançado o desafio, né, como o Danilo colocou, para a gente se reunir aí, viu, Márcio, e viabilizar aí o Conexão Filantropia Brasil-África, viu? Brasil-África, vamos fazer. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer junto, Rui. Acho que tanto questão de levar conhecimento para a África, como trazer conhecimento para a África, fazer troca de experiências, seja no meio do terceiro setor, né, na área social, de tecnologias sociais, quanto
na área de empreendedorismo social, né, que é como o Danilo falou. Hoje o Brasil tem uma experiência já bem avançada no empreendedorismo social, nas empresas ditas aí como setor 2,5, né, que a gente pode fazer esse intercâmbio. Então, começar criando um encontro, de repente, lá na sua cidade, no seu país, né? Vai ser um prazer voltar para Angola. Eu estava aqui, você colocou algumas fotos aqui, eu separei 2 fotos aqui, eu não sei se vai dar tempo de o Ricardo e o Babu colocar aí, ó. Essa é foto que eu tirei ali de Luanda. Às vezes tirando foto melhor do que eu, hein, Márcio? Olha que foto bacana, olha que visual lindo que tem a orla ali de Luanda. E assim, quando eu mostrava as fotos para as pessoas aqui no Brasil, as pessoas, por desconhecimento total, acham, nossa, mas como é bonito, como é desenvolvido e tal. Pena que numa região muito pequena ainda, e como a gente disse lá no começo do programa, tem um distanciamento social muito grande, um abismo, né, social entre a classe rica e a classe pobre, mas faz parte do desenvolvimento. Eu tenho certeza que não só Angola, como o restante da África vai conseguir superar isso em alguns anos, de forma bem gradativa. E eu espero que nós, da Rede Filantropia, junto com a Afrochamber, seja um dos protagonistas para que esse desenvolvimento possa acontecer. Não, fantástico, fantástico. Bem, estamos aí, né? Está aí a Rede Filantropia, está aqui a Afrochamber. Se quiser assinar já o memorando aí, nós podemos colocar aí para botar para rodar. Mas, olha, eu gostaria de comentar, né, 2 questões, né? Babu, posso comentar ainda, né? Tá, claro, então, claro. Tranquilo. Não. Eu não mando nada aqui. Eles ficam colocando essa pecha em mim, mas eu não mando nada aqui. Não. O Babu é excelente. Me deu muito apoio aí para fazer as conexões e tudo. Mas duas experiências que eu gostaria de comentar com os senhores. A primeira é a experiência de Ruanda. Eu tive em Ruanda em 2014. É um país, né? Não confundir com Luanda, né, que é a capital de Angola. E no Ruanda é um país, quando a gente pensa em Ruanda, já pensa logo no genocídio. Tem até um filme chamado Hotel Ruanda, né? E Ruanda conseguiu se reerguer, entendeu? Com um trabalho muito forte. Hoje é considerado como Dubai da África, que é o governo, e eles instituíram um dia muito interessante lá que chama-se Umuganda. O que é o Umuganda? É um dia mensal, né, um sábado, onde é escolhido, onde a comunidade, o país todo, tem que fazer algum tipo de trabalho social. Que seja a limpeza de rua, que seja ajudar pessoas com... Então, quer dizer, fantástico isso é lei, entendeu? Então, nesse dia do Umuganda, todo ruandense, desde as 8 até as 11 horas da tarde, de manhã, desculpa, das 8 às 11, tem que fazer um trabalho social, é obrigado. Inclusive, o presidente da República, nesse dia, é filmado, ele lá fazendo isso. Então, esse tipo de experiência é muito interessante de ser compartilhada, né? A segunda experiência que eu fiquei assim super assim foi surreal para mim foi a última viagem que eu fiz o ano passado para o Sudão. Eu tive lá a convite da embaixadora Patrícia Lima, que é, assim como muitos embaixadores que estão em África, uma grande batalhadora, uma pessoa que ama muito o país. Tanto é que ela já está, acho que há mais de 10 anos, né, naquele cargo, com outros cargos. Atualmente ela é embaixadora. E eu achei muito interessante, gente, pessoas, mulheres, sobretudo, com burca, mas com celular, né? E no evento que nós fizemos, tinha uma banda de mulheres tocando rock no Sudão. Quer dizer, foi muito surreal, porque é um país árabe, né? É um país muito forte, muito fechado, mas que hoje se abre. E hoje está se falando muito sobre o empreendedorismo e empoderamento das mulheres no Sudão.
É uma coisa impressionante. Então, são algumas ações nas quais, inclusive, a Afro Chamber está envolvida. Nós teremos ações em 2021, mas agora, em 2020, já estamos trabalhando essas ações. E o Sudão é um país, gente, que era considerado no passado o Alto Egito, né? O reino da Núbia, né? Tinha faraós, né? Tem pirâmides no Sudão. O Nilo, o rio Nilo, que o pessoal acha que é do Egito, o Nilo nasce no Sudão. Eu tive lá no início, tem o Nilo branco e o Nilo azul, e eles se unem e formam o grande rio Nilo. Então, quer dizer, são essas experiências que nós temos, né, e que nós vivenciamos, que hoje trouxemos para compartilhar um pouco com vocês aqui, mas entender que existe aí um vasto leque de coisas onde o Brasil pode colaborar. E o Brasil é muito querido na África. Tanto é que quando eu fui agora para o Sudão, fui com o professor Kamata, né? E se vocês estão vendo aí, o professor Kamata é cabelinho branquinho, olhinho azul, né? Brasileiríssimo, né? Com origens italianas. Eu falo que ele é o meu irmão gêmeo, né? Porque aí eu cito novamente Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando o outro por causa da cor da sua pele, ou por causa da sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, quer dizer, é isso. E quando o menino lá da alfândega viu o professor Kamata loirinho, perdido lá no Sudão, mas com um chapéuzinho escrito Brasil, ele abriu um sorrisão, né? Falou, pô, Brasil, futebol, samba, legal. Então, quer dizer, África está aberta para o Brasil. Então, basta aí filantropia, Afrochamber, instituições que têm esse viés de compartilhar, de colaborar com o continente. Eu acho que nós poderemos desenvolver algo muito maior e que seja bom, né, para todos. Que legal. É isso aí. Rui, Muito bacana. Pessoal, vocês querem fazer as últimas considerações aí? Bom, eu queria só, né, agradecer a presença do Rui e essa simpatia dele, enfim, eu acho muito legal conversar, parece dar vontade de ficar conversando sobre qualquer tema, não só África, né? Bom de papo mesmo. Então, é isso aí, parabéns pelo trabalho e que consiga cada vez mais estreitar essa relação entre dois países, quer dizer, um país e um continente, mas, enfim, boa parte do mundo, né? Porque se somar África e Brasil, a gente vai ter aí uma boa parte, né, do nosso planeta. É verdade. É isso aí. Também queria agradecer, viu, Rui? Foi muito bom, muito enriquecedor te ouvir. E muito obrigada por ter estado conosco. E eu também sou super a favor da gente fazer algo em conjunto, sim, e unir esforços aí, sem dúvida. Rui. Foi não, Márcio. Pode falar. Não. Então, eu deixo a voz para você. E muito obrigado mais uma vez. A Rede Filantropia está super de braços abertos, como sempre esteve aqui, né, no tumulto do dia a dia, a gente acaba não se conversando como deveria, né, porque a gente, desde lá de trás, a gente já falou, tem muita coisa que a gente tem que se conversar. E agora acho que é a lição de casa nossa de a gente fazer isso acontecer. Então, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de tempo aí, de gastar esse tempinho com a gente. Foi uma delícia de papo, até muito breve e de preferência presencialmente. Então, eu que agradeço mais uma vez, né, Danilo, o Márcio, a Thaís, né, e o nosso amigo Babu também, que me deu suporte. E assim, uns 30 segundos só que eu queria para uma homenagem ao meu continente, né, a África, com uma música que foi conhecida assim como a música da África. É um trechinho só, que chama-se Nkosi Sikelele África. Senhor, abençoe a África. Ela é assim: Nkosi Sikelele África, Malupananício Pondoluaio, Izuaiumitandazo yetu, Nkosi
Seikelela Tina Lusapoluayo. Deus abençoe a África e abençoe a todos nós. Sensacional. Obrigado. Rui, a gente só tem a agradecer a sua presença, essa simpatia que foi você, essa pessoa simpática e maravilhosa. E essa conversa que foi uma delícia, o tempo passou super, super depressa aqui. Com certeza esse foi um dos programas especiais assim, que vai ficar guardado aqui no nosso coração. Viu? Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado aí Eu que agradeço. pelo seu tempo e a sua dedicação. É isso aí, obrigado, pessoal. Conexão Filantropia é o nosso programa de quintas-feiras. Todas as quintas, às 17 horas, a gente se encontra aqui. Semana que vem teremos mais um convidado, Fernando Vig. Fernando Vig, que é ator, ele vai falar sobre nanismo, inclusão, um olhar desmistificado sobre a questão. Márcio, Thaís, Dan, quem gostaria de complementar um pouco mais sobre o nosso convidado da semana que vem? O Fernando, ele é presidente do Movimento Nanismo Brasil, né, e a gente vai falar um pouco sobre os desafios, né, enfrentados pela população com nanismo, que não são poucos, né, é uma deficiência também, e, enfim, tem muitas questões aí para serem desmitificadas, né, então o Fernando vai trazer com maestria aí a experiência dele para a gente abordar esse assunto aqui na Conexão com todo mundo também. Então, tá ótimo, pessoal. Ok, a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Ótimo. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Falou, obrigado. Tchau.